A você que acompanha a programação da TVA, seja bem-vindo a mais uma edição do Fala Deputado, o programa que acompanha as ações e atividades dos parlamentares que integram a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nosso convidado hoje é o deputado João Amin, do Partido Progressista, que também é presidente da Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano da Alesc. Deputado, obrigado pela presença. Bom, eu que agradeço a oportunidade que a Assembleia nos dá para prestar contas do nosso mandato. E acredito que é muito importante, principalmente nesse período de pandemia, prestar contas é cada vez mais importante, né? Prestar contas, a transparência. Então, eu que agradeço essa oportunidade. Deputado, recentemente o senhor fez parte da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou o caso dos 200 respiradores que foram comprados e não foram entregues ao Estado. Que avaliação o senhor faz dessa experiência para o senhor, enquanto parlamentar, de participar de uma CPI que foi tão relevante assim aqui para o nosso Estado? Na verdade, a CPI ela cumpriu o seu papel, já que, paralela à CPI, nós tínhamos uma força-tarefa em curso com o Tribunal de Contas, o Ministério Público e a própria Polícia Civil. E por que a gente cumpriu, todos os deputados, o presidente, o relator, por que nós cumprimos o nosso papel? Além da quantidade de depoimentos, foram mais de 60 depoimentos, e as próprias denúncias do governador de mais 13 integrantes, a CPI ela teve um papel fundamental, que foi o de narrar os fatos para a sociedade. A sociedade acompanhou até de madrugada, no dia da cariação, que nós fomos até às 4 da manhã, cariação entre a Márcia Paulo, o Douglas Borba e o Elton Zeferino, a população, mais de 4 mil pessoas nos acompanhavam somente pelo YouTube aí da Assembleia Legislativa. Então, e acompanhava indignada, querendo que os responsáveis sofressem as consequências. E a CPI cumpriu o seu papel. Primeiro, propôs uma nova legislação para esse período de pandemia, que é um período novo que a sociedade mundial, brasileira e catarinense vivem. Ela encaminhou o relatório às autoridades, tanto a Brasília, já que o governador tem foro privilegiado, quanto a Justiça catarinense, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, e também houve, dentro desse relatório final, um pedido de impeachment que a Assembleia, a Procuradoria, a parte jurídica da Assembleia vai saber fazer a sua análise. Mas ela cumpriu o papel. E eu faço aqui uma justiça, até porque todo momento de CPI, quando se fala em CPI, desde a assinatura até a formação de uma CPI, sempre se pensa em pizza. E a CPI dos respiradores da Assembleia Legislativa não terminou em pizza. Agora a gente espera que as pessoas responsáveis, já que o próprio Ministério Público denominou como conluio criminoso entre agentes públicos e privados, ou a compra mais perversa da história de Santa Catarina, a compra essa de 200 respiradores, que só chegaram 50 ao Estado, não tem serventia para as nossas UTIs. A gente espera que esses mais de 22 milhões que ainda não voltaram aos cofres públicos voltem e que as autoridades e os empresários responsáveis sofram as penas, né, que a Justiça há de conceder. Então, a Justiça vai analisar agora e a gente espera que ela tenha um papel, que é o papel da Justiça, dar o amplo direito de defesa a essas pessoas, mas que, se tiver algum culpado, que ele seja punido. Nesse trabalho de investigação da CPI, que levou mais ou menos 3 meses, o que mais chamou a atenção do senhor? Foi a fragilidade do processo de compra que levou a essa compra desastrada, como pessoas do próprio governo falaram? Foi o jogo de empurra que a CPI testemunhou nos depoimentos das várias testemunhas? O que mais lhe chamou a atenção? Olha, foi um conjunto de fatores que a boa administração, seja ela pública ou privada, mas a boa administração não pode conceber. Não pode aceitar, né? Uma fragilidade, desde os dados que o governo se baseava em abril, 6 mil pessoas mortas no estado de Santa Catarina, pessoas morrendo pela calçada, isso a gente ouviu num depoimento, né? A dispensa de licitação é algo que a própria Assembleia Legislativa, quando aprovou o decreto de calamidade, permitiu que o Estado fizesse. Que não fizesse licitação e se comprasse equipamentos necessários para o Estado com extrema
velocidade para a urgência que a gente esperava que ia ter, já que é um inimigo oculto e o governo precisava, sim, de agilidade. Mas o que houve ali foram pessoas querendo roubar, desviar recursos públicos, o que a gente não pode admitir. Isso, tanto que teve secretário preso, secretário demitido, né? E outros fatores, isso não só na CPI, mas esses erros, Controladoria Geral do Estado que não serve para nada, não serviu para nada. Não, o controlador do Estado, no momento que ele mesmo falou, identificamos o roubo, no momento que ele identificou o roubo, ele tinha que comunicar quem? Imediatamente, o governador e a Justiça, o Ministério Público. Não fez. Depois, só no segundo depoimento aqui, admitiu algumas coisas. A contradição das datas por parte do governador de quando ele tomou conhecimento da compra, né? No mesmo dia que o secretário da Casa Civil foi preso, o governador estava em Gaspar, numa festa junina. Então, erros de administração, erros de conduta moral, ética, de pessoas, como diz a frase do Delfim, rato magro, quando vê queijo se empapuça. Tinha muita gente, infelizmente, querendo se empapuçar com os recursos públicos de Santa Catarina, daquele cidadão de bem que paga imposto, que está com o seu emprego prejudicado, o seu negócio prejudicado, e não poderíamos presenciar isso em Santa Catarina, infelizmente. O senhor também foi nomeado para fazer parte de uma comissão que pode ter uma relevância muito grande aí na história do Estado, é a comissão que vai analisar o pedido de impeachment do governador Moisés, da vice Daniela e também do secretário Jorge Eduardo Tasca. Como que o senhor recebe essa missão, esse desafio dessa comissão que deve ter um papel importante aí pode entrar para a história do Estado? Olha, eu assimilo isso com muita prudência, com muita cautela, com muita responsabilidade, não só das pessoas que me confiaram no voto a estar aqui na Assembleia Legislativa, mas para todos os 7 milhões de catarinenses. A gente não precisava estar vivendo isso, é um momento triste. Quando aconteceu a escolha dos membros para essa comissão especial, eu confesso que o clima no plenário, independente do deputado que é oposição ou situação, o clima não é dos melhores. Então, como membro da comissão, o que eu tenho que rogar que aconteça, não só comigo, mas com todos os membros, é que o amplo direito de defesa seja dado ao governador, à vice, ao secretário, que os deputados estudem a fundo esse pedido de impeachment, já que nós temos aqui na casa praticamente 7. Então, é o conjunto da obra. E analisar, primeiro, o estudo jurídico da questão do impeachment e, obviamente, depois fazer proferir um voto político. O impeachment é político. Né? No voto, a gente tem que avaliar o conjunto da obra. Então, com muita responsabilidade, muita prudência, com muita transparência, estou tentando agir assim desde o início, fazendo enquete na mídia social, perguntando para a população, não só aos que votaram em mim, mas os que me criticam, os que sempre sugerem, para que a gente possa, aqui na Assembleia, representar todos os catarinenses da melhor forma possível, sempre com aquela cautela para que a economia de Santa Catarina não seja ainda mais prejudicada com essa situação que a Assembleia vai ter que ter a responsabilidade de estudar, avaliar e os deputados poderem votar. A gente sabe que o impeachment é um julgamento político, mas, como o senhor mesmo disse, há uma questão jurídica, há uma causa por trás disso. Como que o senhor tem analisado, no momento, a reação dos seus eleitores, daqueles que lhe acompanham nas redes sociais, a respeito desse processo que o Estado está vivendo? É um processo muito delicado, independente do resultado, traz consequências. Olha, eu não sou um deputado de mídia social única e exclusivamente. É óbvio que a gente tenta se esforçar para prestar contas e pedir opinião na mídia social, mas eu sou um deputado que rodo bastante o Estado. Nesse período de pandemia, por todos esses fatores, eu estou mais recluso, eu tenho uma esposa
que está amamentando, a nossa filha tem menos de 5 meses. Então, eu confesso que eu estou mais de mídia social do que a minha média, obviamente, de mandato, já que eu estou na metade do segundo mandato como deputado estadual. Então, a gente tem ligado para as lideranças, recebido ligações, corrido na cidade, principalmente, em poucas viagens que a gente faz. A gente tenta ouvir a população, já fiz enquete no Facebook, no Instagram, e vou continuar agindo assim, principalmente quando terminar de estudar a matéria, que é uma matéria complexa, e Santa Catarina, pelo menos desde que eu sou vivo, só viveu isso numa oportunidade antes dessa. E eu nem tinha cargo público naquela época. Então, é avaliar, ouvir, humildemente ouvir, com muita transparência, com muita abertura, canal de abertura de diálogo, para buscar as informações, ouvir quem não concorda com a gente, é muito importante esse contraditório, esses argumentos, quem é a favor, quem é contra, mas na minha concepção, esse voto político tem que englobar todos esses fatores. E é isso que eu venho me esforçando a fazer. Deputado, mudando um pouco de assunto, o senhor é presidente de uma comissão bastante relevante na casa, que é a Comissão de Transporte, e embora todos os esforços da pandemia estejam voltados ao combate à pandemia, a área de infraestrutura sempre suscita muitas discussões no nosso Estado, a necessidade de investimentos pesados para garantir o desenvolvimento do nosso Estado. Passada essa pandemia, qual que o senhor acha que deve ser a estratégia do Estado agora para tentar, porque é normal que a economia retome o seu ritmo de crescimento, para tentar resolver as questões aí da nossa infraestrutura viária, que é tão complicada em alguns setores? Olha, mesmo com a pandemia, Santa Catarina está com uma arrecadação excelente. Excelente. Em termos financeiros, o Estado está excelente. E aí a gente tem que fazer justiça aí a todos que passaram para dar essa estrutura ao Estado de Santa Catarina. A nossa agroindústria, a agricultura está literalmente bombando mesmo com a pandemia. Oeste, e aonde há unidades, a quantidade de emprego, as pessoas que estão com Covid vêm sendo afastadas e remuneradas e substituídas imediatamente. Então, não tem por que o catarinense reclamar por parte da arrecadação do Estado, principalmente as autoridades que gerem o cofre público. Infelizmente, Santa Catarina não recebe esse apoio proporcional da mesma maneira. Por quê? As nossas estradas nem tapa-buraco vêm recebendo de maneira apropriada. Não vejo nenhuma carta consulta de financiamentos para obras estruturais novas, um BID, um Fomplata, qualquer agência internacional de fomento, não vi por parte do governo do Estado essa organização. Então, nós não temos, no médio e longo prazo, nenhuma obra relevante que vá melhorar a infraestrutura de Santa Catarina. Estou falando aqui de aeroporto, estou falando aqui de ferrovia e, principalmente, das obras necessárias rodoviárias, duplicações, principalmente. O contorno viário da Grande Florianópolis é uma vergonha, uma vergonha. O Bolsonaro tem que urgentemente mudar o tratamento para Santa Catarina para ele não ficar igual ao Temer, a Dilma e o Lula. O ministro Tarcísio, ele é super bem conceituado, vem fazendo grandes e excelentes obras que estavam sendo esperadas há muito tempo na região norte, na região nordeste, mas Santa Catarina não tem nada a agradecer em termos de infraestrutura. Iam usar, por exemplo, no contorno viário, um argumento de necessidade de aditivo para a obra de quase R$1 bilhão, 940 milhões de reais, iam aumentar de 2,70 para 3,90 adiantado esse valor, ou seja, a empresa ia ganhar adiantado para depois executar a obra. Isso não é justo. Isso não é justo. Sorte que o TCU, provocado pelos senadores Espírito de Amin,
teve uma decisão, primeiro monocrática e depois em colegiado favorável aos catarinenses. E, digo mais, essa decisão vai salvar a biografia do ministro Tarcísio, que se aumentasse aquele 1,20 na tarifa catarinense antes da obra ser executada, obra essa que teria que ter sido entregue em 2012, ele também merecia um impeachment. Nem sei se cabe impeachment, ministro, mas ele merecia sair se isso acontecesse. Então, o TCU, o ministro Carneiro, salvou a biografia do ministro Tarcísio de Freitas e a gente espera que a NTT pare de ser advogada de empresa e defenda os interesses do cidadão brasileiro e, nesse caso, do cidadão catarinense. A gente espera que essa obra tenha um ritmo diferente do que teve nos últimos 3 governos, vamos dizer assim, Temer, Dilma e Lula, ou 2 governos, dependendo da interpretação. Bom, deputado, a gente vai a um rápido intervalo e, na sequência, a gente volta para falar mais sobre outros assuntos, projetos de lei de sua autoria e também outros assuntos relativos à sua atuação aqui na Assembleia. Voltamos já. Estamos de volta com o Fala Deputado. Nosso convidado hoje, o parlamentar João Amin, do Progressistas. Nossos assuntos agora vão tratar mais de projetos de lei do deputado que estão em tramitação na casa. E eu começo pelo projeto dos pescados. É um projeto de lei que foi apresentado pelo senhor ainda em 2019, que passou recentemente pela Comissão de Constituição e Justiça e que abre a possibilidade de restaurantes comprarem diretamente com os pescadores artesanais os pescados que são usados aí no preparo dos pratos que são servidos nos restaurantes de todo o nosso estado. Qual é o objetivo, na prática, desse projeto, deputado? Olha, eu consigo primeiramente comparar esse projeto ao projeto dos queijos artesanais de leite cru, que eu fui o proponente dessa lei na legislatura passada, e essa lei virou exemplo para o Brasil inteiro, inclusive para o Congresso Nacional, que imitou a nossa lei, permitindo que aquela pessoa que aprendeu com os seus avós, com os seus pais, a fazer um queijo artesanal pudesse vender diretamente para os cidadãos. O projeto que propõe a legislação de comércio de pescado, ele tem essa concepção. A gente não precisa ser um chefe de cozinha qualificado, mas qualquer um sabe que o peixe, aquele peixe que não vai à geladeira e é feito na hora, ele tem um sabor diferente. E eu estou falando aqui não só de peixe. Estou falando do pescado fresco, estou falando de crustáceos, moluscos, anfíbios, né, répteis e outros animais aquáticos que precisam de uma legislação para acabar com o atravessador e o chefe de cozinha, o dono do restaurante, possa oferecer isso para o seu cliente. E isso acontece nos melhores lugares do mundo, né? Falando aqui das nossas ostras, por exemplo. Nossas ostras são ex-pedreiros, ajudantes de pedreiros, serventes, que hoje são chefes de cozinhas qualificados, porque buscaram as informações deles fora do país e adaptaram para a nossa realidade. Agora, a gente está deixando muito, muito ainda a desejar, principalmente no quesito pesca artesanal, né, que é caracterizada principalmente pela mão de obra familiar, com o uso de pequenas embarcações, né, embarcações de pequeno porte, que tem a abrangência, a área de atuação nas proximidades das costas, rios, lagos, e isso, qualquer um sabe que essa parcela de pescadores ela é fundamental para a nossa cadeia. Então, a gente espera que essa legislação, que só ainda apenas passou pela CCJ, sofra audiência pública, tenha informações para melhorar o texto, para adaptar, corrigir o que tiver de errado. É o momento agora, nessa tramitação, e a gente espera fornecer
um melhor produto com qualidade, com segurança, até porque o produto catarinense ele entra em qualquer mercado internacional, por mais difícil e regras que existam, né? União Europeia, Arábia, o nosso peixe, o nosso frango, a nossa carne suína. Então, oferecer um serviço de qualidade com segurança para o cidadão que vai consumir aquele produto e valorizar cada vez mais a nossa pesca de característica artesanal. É um projeto que tem vários viés, então, o viés econômico, benefício não só para o restaurante, mas principalmente para o pescador artesanal, um viés social também de incluir mais esses pescadores que muitas vezes ficam numa situação econômica complicada. É um projeto bem amplo, então. Não, amplo e cheio de regras também. Há exemplo do queijo, do projeto de queijo artesanal de leite cru, que o produtor ali ele tinha que seguir diversos critérios para dar qualidade e segurança do cidadão que comia o queijo. No caso do nosso projeto, o dono do estabelecimento vai ter que manter uma área exclusiva para manipular o pescado, uma pessoa capacitada para manusear esse produto. O estabelecimento vai ter que ter cadastro no Serviço de Inspeção Estadual, junto à SIDASC. Então, vão ficar sujeito à inspeção e fiscalização rotineira. Então, é uma série de critérios que ele vai ter que cumprir, mas também vai poder agregar valor para o negócio dele e oferecer um produto excepcional, que é o produto catarinense. Deputado, recentemente nós tivemos a liberação por parte do governo do estado das emendas parlamentares positivas, uma conquista muito grande do parlamento e, por que não, também da sociedade catarinense. Suas emendas, as emendas que o senhor elaborou, elas foram destinadas para onde? Quais foram os setores beneficiados, regiões beneficiadas? Olha, eu foquei nas minhas emendas para a questão da infraestrutura, da educação e da saúde. Mais de R$500 milhão foram liberados para as cidades no mês de julho só para a infraestrutura, construção de ponte de Rio Fortuna, Campo Alegre, Morro da Fumaça, Pedras Grandes e outros determinados inúmeros municípios que tinham pleitos na área da infraestrutura. Já na área da educação, teve emendas para a escola, seja material, seja ônibus, seja transporte, seja estrutura da própria escola, também diversos municípios, Águas Mornas, Antônio Carlos, Major Gersino, Nova Veneza, Sangão. Só Sangão recebeu mais de R$220 mil, Siderópolis, Tubarão, e Santo Amaro da Imperatriz. Então, para a área de educação, esses municípios com esse viés das nossas emendas, né? Ônibus, material, investimento de infraestrutura em determinada unidade escolar, seja para reforma, seja para construção de quadra. E para a saúde, que eu considero sempre o mais importante, e ainda mais nesse período de pandemia, por meio de emendas minhas, alguns municípios, para mencionar, Balneário Pissarras, Mafra, Palma-Sola, Paulo Lopes, Ponte Alta do Norte, São Joaquim, Xanxerê. Então, veículos, material, equipamento para radiografia, equipamento cirúrgico, e também para o custeio, que sempre é a maior necessidade dessas nossas unidades de saúde. Lauro Miller, São Pedro de Alcântara. É injusto aqui eu mencionar algumas cidades, porque foram diversas cidades aí contempladas com a nossa ajuda do nosso trabalho parlamentar, que serve para isso. A gente roda o Estado, vê determinada carência, necessidade e tenta, com as nossas emendas, destinar um recurso para a melhoria das nossas infraestruturas, saúde, educação, e esse eu considero um dos pilares do trabalho do parlamentar. Pegando um gancho nisso que o senhor acabou de falar, há quem critique esse tipo de emenda por entender que essa definição de investimentos deveria ser competência do Executivo.
Mas quem é deputado sabe, diuturnamente chegam pedidos, reclamações, queixas a respeito de recursos. O deputado também tem condições, inclusive, de colaborar com o executivo na melhor destinação desses recursos por meio dessas emendas, não, deputado? Não, eu respeito quem critica. Há uma ala, principalmente agora, principalmente depois de 2018, que critica muito esse tipo de atuação, mas eu considero esse um dos trabalhos do parlamentar, independência do parlamentar para executar o seu mandato de maneira independente, sem ter que ficar beijando mão de governante e tendo essa prerrogativa de destinar para uma área de conhecimento. Né? Há deputados mais ligados à agricultura, há deputados mais ligados à infraestrutura, há deputados mais ligados à educação, à saúde, dando esse viés por parte do nosso mandato. E o mandato ele pode ser avaliado a 4 anos. Se a gente não estiver fazendo da maneira correta, o cidadão vai nos cobrar e exigir ou uma melhora ou a troca do parlamentar. Então, eu considero justo, já acontece isso no Congresso Nacional e a Assembleia Legislativa, em Santa Catarina acontece da mesma forma. Um outro assunto que eu queria abordar com o senhor, o seu mandato vem sendo muito incentivador da questão da bicicleta, das ciclovias, das ciclofaixas, né? Do uso de um desenvolvimento de um sistema cicloviário que realmente atenda a população. O senhor já apresentou projetos que foram transformados em lei nesse sentido, mas ainda há muito o que avançar nesse sentido, principalmente por parte de regulamentação e investimentos do Executivo, né? Perfeito. Foi até motivo de muita alegria da minha parte que o governador atual sancionou ainda em janeiro, no início do seu mandato, em janeiro de 2019, o meu projeto de lei, que tinha sido aprovado, já era lei, na verdade, a sanção da lei, do sistema cicloviário de Santa Catarina, permitindo com que as obras que ocorressem ou ocorrerão no estado de Santa Catarina pudessem conceber a bicicleta dentro do sistema viário, protegendo o ciclista, incentivando o ciclista. Bicicleta é saúde, é um meio de locomoção, principalmente aqui em cidades como Blumenau, Joinville, já fazem parte da cultura do blumenauense, do joinvilense. E o roteiro de bicicleta, principalmente na região de Timbó, é reconhecido nacionalmente, né? Então a gente esperava, já que eu estou falando de uma sanção de 2019, que o governo regulamentasse e cumprisse. Porque se ele não quisesse fazer isso, ele poderia ter vetado o meu projeto, mas não, ele sancionou. Infelizmente, ainda há uma tarefa muito longa pela frente, mas não vai faltar da nossa parte empenho, energia, para que isso seja cada vez mais constante, regra, e faça cada vez mais parte da cultura do cidadão catarinense, ter a oportunidade, com a infraestrutura necessária, com a segurança necessária, fazer da bicicleta um meio de locomoção cada vez mais presente no seu dia a dia. Deputado Joamin, gostaria de agradecer muito a sua presença no nosso programa e deixar as portas abertas para uma próxima oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado. Passou muito rápido, eu que agradeço esse espaço que a Assembleia Legislativa nos dá mais uma vez. Estamos sempre à disposição, colocando o mandato à disposição para crítica, sugestão, reclamação, quem sabe um pouquinho de elogio, né? É muito bom para a gente, de vez em quando é bom, mas eu acho muito importante essa prestação de contas do nosso mandato. Muito obrigado por esse espaço que nos dão, estamos sempre à disposição. Obrigado mais uma vez. E a você que nos acompanhou, fique ligado na nossa programação para acompanhar a reprise deste e de outros programas. Você também pode conferir no nosso canal no YouTube, que você acessa por meio do site alesc.sc.gov.br. A todos, obrigado pela companhia e até o próximo Fala Deputado.